é verdade, a gente tem um pacto que quando o Corinthians perde, a gente tem que... Estão ligando aqui já. A gente tem que inventar assunto, como por exemplo o sorteio de Libertadores, Mbappé no Real Madrid. A gente tem que inventar uns assuntos que não tem tanta importância assim, mas o Haroldo, muito sagaz, sacou qual é a do resenha. Tem ouvinte que é diferente, né? Que o cara é só tá um passo falar à do frente. Corinthians quando o Corinthians ganha. Por isso que a gente... Cara, é impressionante que a gente só fala do Corinthians, né? Praticamente uma das críticas aqui. É isso, não, pois é. E a gente só fala de crise no Corinthians, porque o Corinthians praticamente só tem crise. Na semana passada que o Corinthians estava bem, eu trouxe aqui o Sgarbi um dia, que é São Paulino, então a gente falou mais do São Paulo, e trouxe no outro dia aqui o Luca Bop, que também é São Paulino. Então, assim... Como é que foi a avaliação desses dias aí? Foi que eu só falei do São Paulo. Então, assim, eu tava mascarando o bom, porque o Corinthians tava bem semana passada. Né? Eu não falei bem do Corinthians aqui. Então, assim, eu tô me autodenunciando, mas tem ouvinte aqui que é mais sagaz. Pegou tudo. E aí, Bruno, falar um pouquinho do Corinthians. Vamos lá. Porque eu fiz o jogo sábado contra o Botafogo e a realidade voltou a bater a porta do Corinthians com relação ao seguinte: elenco curtíssimo, né? O Botafogo ali no segundo tempo, o Arthur Jorge mexeu no time a rodo, ficava mexendo no time a rodo. E o Antônio Oliveira, Bruno Milhose, olhava pro banco de reservas, cara, ele não via ninguém. O Pedro Raul, cara, desencanaram dele, assim, soltaram a mão do Pedro Raul. Porque ele simplesmente teve as oportunidades e não abraçou. Aí entra o Mosquito, que num dado momento da carreira começou bem, hoje vai muito mal. O Corinthians não tem ninguém. Aí você chega na coletiva, vai perguntar pro Antônio Oliveira... Cara, é meio que um negacionismo, assim, eu não entendo. Sabe, seja mais sincero. Ele é um cara que é muito fechado com o grupo de jogadores. Sim. Então, no momento em que há um ataque a esse grupo, falando que ele é desqualificado, que faltam opções, ele sai em defesa. Nisso eu não vou contestar o trabalho do Antônio Oliveira, porque é o que ele tem nas mãos, ele tem que valorizar, tentar fazer funcionar. Mas tem que ser um pouco mais, sabe, assim, cara, ontem o Zubeldia... Eu não gosto de técnico que vai pra coletiva e fala que eu não tenho... jogador. Não, mas não é isso. É que nem eu perguntei pro Antônio Oliveira, eu falei, por que o Corinthians só conseguiu dar um calorzinho no Botafogo no final do jogo, quando o Botafogo tava até mais descansado por ter mexido mais que o Corinthians? Sim. E ele meio que, não acho ele isso. Ele fez 3 mudanças, né, eu tô vendo aqui. E aí, cara, só assim uma comparaçãozinha rápida. Ontem o São Paulo fez o pior jogo com o Zubeldia com relação ao espaço de tempo da partida ali, que durou uns 25 minutos. Eu perguntei justamente isso pro Zubeldia. Eu falei, você chegou a 10 jogos hoje, 8 vitórias, 2 empates. Você viveu os 20, 25 minutos mais tensos até a expulsão do Marlon? Cara, o Zubeldia, ele deu uma aula. Ele deu uma aula a respeito do jogo do São Paulo e por que o Cruzeiro, num dado momento, foi muito melhor. E não teve nenhum negacionismo. São Paulo realmente fez uma partida ruim em boa parte. No segundo tempo foi ali mais pragmático, porque tinha um a mais... E saiu já no segundo tempo marcando 2 gols. Mas cara, é mais fácil você dar esse tipo de aula e falar quando com clareza quando ganha e quando tá bem, né? Não é o caso do Corinthians, que perdeu em casa contra o Botafogo e tá na zona de rebaixamento do brasileiro. Eu entendo o que você tá falando e também prefiro o discurso do Zubeldia ao do Antônio Oliveira, mas... é o que ele tem na mão, cara. Eu acho que ele não tem muito pra onde fugir, ele tem que dar uma valorizada. O meio do ano vai ser muito importante, né? O Ramiro vai falar pra gente aí que o Corinthians pensa pra sequência da temporada, porque, de fato, numa coisa você tem muita razão, assim não dá. A solução pro Corinthians é Mosquito e Fausto Vera entrar no segundo tempo. E Fausto Vera... Nossa, sim. E Fausto Vera que ainda teve tentou alguma chances. coisa, né? Ele foi um destaque no jogo, o que é assustador pro Corinthians, cara. Então, enfim, é difícil de projetar alguma coisa grande pro Corinthians, que se deu mal